Começando, boa tarde a todos. Eu me chamo Augusto, né? Pode ter que tenha aqui algum aviso que eu não tenha dado. Então, início. Aqui vocês ignoram esses horários aí, que é o horário da manhã, né? Então, são 9 dias, não tem aula nem sábado nem domingo. Começa hoje segunda-feira. Se não tiver nenhum feriado, termina quinta-feira da semana que vem, se não tiver nenhum feriado. Beleza? Nós vamos começar hoje com legislação de trânsito, né? É o conjunto de leis que regulam a utilização das vias por pessoas, veículos e animais. Como assim pessoas, veículos e animais? As pessoas são os pedestres, elas também conduzem os veículos, né? Esse veículo pode ser um carro, uma motocicleta, um ônibus, um caminhão, uma carroça, uma bicicleta, são veículos. E as pessoas conduzem esses veículos. Animais, tem os animais que puxam uma carroça, né? Um veículo tração animal, e também tem os animais soltos, né? Não sei onde vocês moram, mas eu moro em Fortaleza, na periferia. Você vê cachorro, gato, vê porco, bezerro, vaca, bode no meio da rua, né? Se você andar na periferia, você vai acabar achando uma hora ou outra. Então, nas vias tem pessoas, tem veículos, tem animais, podem estar isolados ou em grupo, podem estar sendo conduzidos ou não, né? No caso, os animais podem estar soltos, né? Para fins de circulação, quando os veículos estão em movimento ou as pessoas estão em movimento, elas estão circulando, né? Ou os animais estão em movimento. Parada, vocês vão entender aqui que parada é quando Eu não estou conseguindo escutar nada. O que eu devo fazer? Boa pergunta, bicho. Então, legislação de trânsito é o conjunto de leis que regulam a utilização das vias por pessoas, veículos e animais, isolados ou em grupos, conduzidos ou não, para fins de circulação. A gente já comentou aqui que é quando está se movimentando. Vocês vão entender que parada, pessoal, para um veículo, parada significa imobilizar o veículo pelo tempo estritamente necessário para o embarque. O que é o embarque? Pessoas subirem no veículo. Ou desembarque, pessoas descerem do veículo e seguir viagem. Então, se o veículo parar para alguém subir ou alguém descer e logo em seguida de alguém subir ou descer, ele continuar a viagem, sair, se movimentar, isso é uma parada. Então, parada é imobilizar o veículo pelo tempo estritamente necessário apenas para o embarque ou o desembarque de pessoas, embarque ou desembarque de pessoas, e ele seguir viagem, isso é uma parada. Se ele ficar pelo tempo maior do que o necessário para um embarque ou desembarque de pessoas, deixou de ser uma parada e sim transformou em um estacionamento. Não sei se eu estou sendo claro. A parada de um veículo é a imobilização de um veículo pelo tempo estritamente necessário apenas para subir ou descer pessoas. Daí o veículo segue sua viagem. Isso foi uma parada. Se subir pessoas e descer pessoas e ele continuar parado, deixou de ser uma parada e passou a ser um estacionamento. Então, o que é estacionamento? É a imobilização do veículo pelo tempo maior do que o necessário para o embarque e desembarque de pessoas. Se não tiverem entendido, podem perguntar. E a operação de carga e descarga não pode ser de pessoas. A operação de carga e descarga é de carga ou animais. A operação de carga e descarga é um estacionamento. A parada só existe se for para embarque ou desembarque de pessoas. Se se tratar de animais ou algum outro tipo de carga, algum tipo de objeto,
é um estacionamento. Tudo tranquilo até aí? Entendi. Tranquilo. Pronto, de vez em quando eu pergunto assim, só para saber se vocês estão me ouvindo, se não travou, tá, né? Além do gordo ser um bicho carente, né? Ele não gosta de ficar falando feito abestado, não, né? Então, às vezes tá um silêncio, alguma coisa assim, só para saber que não estou falando só, eu pergunto, né? E para saber se não travou aqui a plataforma. Então, circulação, quando o veículo está em movimento, transitando pelas vias. Vocês vão ver na aula de amanhã, pessoal, mas vias, você botou o pé fora de casa, você já está no trânsito, porque a calçada já faz parte da via. Calçada, pista de rolamento, ilha, calçada, pista de rolamento, ilha, deixa eu ver aqui, acostamento, canteiro central, tudo isso faz parte da via, tudo isso está no trânsito. Então, você colocou o pé fora da sua casa para ir comprar o pão, você está pisando na calçada. Tirando os colegas aí, que eu já vi que tem colegas aí que moram lá na Boilândia, né? Tem algumas ruas lá na Boilândia, lá no José Walter, que você coloca o pé fora de casa, você já está na pista de rolamento, porque algumas ruas lá não tem calçada. É interessante lá. A calçada é o trânsito seguro para o pedestre, né? Em algumas ruas lá do conjunto José Walter, você já coloca o pé fora de casa, você já pode ser atropelado, porque você já está na via. Não tem a calçada. As ruas são estreitas, não deu para fazer a calçada, então você já coloca o pé fora de casa, você já está na via. Os meninos falaram do José Walter e devem conhecer. Então, você colocou o pé fora de casa para ir comprar o pão, você está na calçada, né? Você já está no trânsito, você é um pedestre. Você vai para a faculdade, se você for a pé, for de ônibus, for de carro, você já está no trânsito. For a pé, é um pedestre. For para a parada do ônibus, você vai pela calçada até chegar na parada, subiu no ônibus, você está dentro de um veículo. Você vai para a casa da namorada, você vai de bicicleta, o veículo de propulsão humana, né? Que faz a bicicleta andar quando o ser humano pedala. Então, o veículo, você já está no trânsito. Então, você saiu de dentro de casa. Quer perguntar, Leonardo? Não, tranquilo. Você querer, né? Tranquilo. Saiu de dentro de casa, você já está no trânsito. Então, circulação. Quando o veículo está em movimento, transitando pelas vias, a gente fala que o veículo, mas pode você a pé, circulando, andando. Você é um pedestre. Parada. Imobilizar o veículo pelo tempo estritamente necessário para o embarque ou desembarque de passageiros, pessoas. Estacionar. Imobilizar o veículo pelo tempo superior ao necessário para o embarque e desembarque de passageiros, pessoas. Operação de carga e descarga. Imobilizar o veículo pelo tempo estritamente necessário ao carregamento ou descarregamento de animais ou carga. É o mesmo que estacionamento. Uma operação de carga e descarga é um estacionamento. Não é uma parada. CTB, pessoal, é o Código de Trânsito Brasileiro. Nele tem um conjunto de leis que regem o trânsito de qualquer natureza nas vias terrestres. Então, a gente vai falar aqui sobre o trânsito nas vias terrestres. Se for no rio, mar, lagoas, são vias marítimas, né? A Marinha que faz a fiscalização do trânsito lá, né? Quem gosta de andar de jet ski aí, de lancha, né? De vez em quando, até mesmo em Lagoas, aparece lá uma lanchazinha da Marinha, né? Então, nas vias terrestres urbanas, pessoal, é uma via que ela começa e ela termina dentro da mesma cidade. Ela começa e termina dentro da mesma cidade. É uma via urbana. Já uma via que ela começa numa cidade e vai até outra, é uma via rural. Começou aqui em Fortaleza, foi até Calcaia, uma via rural. Começou em Fortaleza, foi até Maracanaú, uma via rural. Já ela começar e terminar dentro da mesma cidade, ela é urbana. Aí ela fala aqui, abertas à circulação. E quando é que não é aberta à circulação? Tem condomínios, né, de grande porte que vocês devem morar.
tipo Alphaville, Cidade Alfa, Mandara, Aquaville. Eles são tão grandes que lá dentro tem ruas. Lá dentro tem placas com limite de velocidade, com proibido estacionar, permitido estacionar. Lá dentro tem o próprio trânsito deles. Ele é regido pelo condomínio, né? É regido pelo condomínio. Então ali são vias fechadas à circulação. Só quem transita lá são os moradores e visitantes. Moradores e os visitantes, né, que vão visitar. No território nacional, todo o Brasil, né? Território nacional, todo o Brasil. Alguma dúvida aqui sobre isso? Tá tranquilo? Posso passar? Tranquilo, por enquanto. Beleza, de boa. Vamos falar agora dos pré-requisitos para você se apta a poder dar entrada para tirar a habilitação, né? No caso de vocês, a PPD, né? Permissão provisória para dirigir. Tem que preencher os quesitos, né? Então, os pré-requisitos para a primeira habilitação, vocês têm que ser penalmente imputáveis, né? Ser penalmente imputável, ter no mínimo 18 anos, né? Caso vocês utilizem o veículo e cometam algum tipo de infração, ou crime, ou delito de trânsito, vocês vão ser penalizados e responsabilizados. Um carro pequeno tem 2, 3 toneladas, né? Então ele consegue fazer um estrago. Então vocês vão estar guiando um pedaço de metal, né? Pesado pra caramba, que dá para fazer muito estrago com ele. O que vocês fizerem, vocês vão ser penalizados. Então, vocês têm que ser penalmente imputáveis, tem que ter no mínimo 18 anos para, caso façam algo de errado, respondam por isso. Vocês vão ser penalizados pelo que fizerem com o veículo. Você é responsável pelos seus atos. Então, primeiro quesito, ser penalmente imputável, ter no mínimo 18 anos. Tem também que saber ler e escrever. Detalhe, não precisa ter primeiro grau, segundo grau, quarta série, terceiro grau, ensino superior, pós-graduação, mestrado, doutorado, não. Apenas ler e escrever. Pode ser semi-analfabeto, não tem problema nenhum. Tem que saber ler e escrever para conseguir ler, né, as questões e responder, né? Vocês vão ter que passar numa prova. Após esse curso aqui teórico, tem a prova de teoria lá no Detran. Então vocês têm que ter no mínimo saber ler ou escrever. Então, recapitulando, não precisa ter nenhum diploma, nenhum tipo de diploma de primeiro grau, segundo grau, quarta série, mobral, não. Supletivo também não. Apenas saber ler e escrever. Tem que possuir um documento de identificação com foto. Pode ser a carteira de identidade, carteira de trabalho, passaporte. Para os homens pode ser a reservista, desde que tenha foto. E tem que possuir número de CPF. Não é obrigatório ter o cartão, né? Aquele cartão azul antigo, né? Mas tem que saber a numeração. Então, se cair alguma pergunta na prova sobre os quesitos para tirar a habilitação, são 4. Ser penalmente imputável, tendo 18 anos. Saber ler e escrever. Possuir documento de identificação com foto. E possui CPF. Cadastro de pessoa física. Tudo tranquilo até aí? Posso continuar? Tem alguma pergunta? Sim, pode não. Prazo de validade do processo de habilitação. Né? O processo de habilitação tem a duração de 1 ano, ou seja, 12 meses, a contar da data de cadastro no sistema BINCO e RENASH. BINCO, a Base Índice Nacional de Condutores, sistema onde fica armazenado todos os dados dos candidatos e condutores, seus dados pessoais. E o RENASH, Registro Nacional de Carteira de Habilitação. É o banco de dados onde consta toda a vida do condutor, desde o momento em que ele tira a sua primeira carteira de habilitação. No RENASH fica registrada as mudanças de categoria. Você tem só A, aí tira B, fica A e B. Você tem a B e tira a C, fica A e C. Tem a C, tira a D, A e D.
Tem a D, tira E, A e E. No RENASH fica registrado as mudanças de categoria, as infrações, todas as multas desde o primeiro dia, né, que você tirou a PPD, todas as multas ficam lá no RENASH. Daqui a 20 anos, por exemplo, eu já tenho mais de 20 anos que tenho habilitação. Se for olhar o RENASH, tem lá a minha multa, minha primeira multa, milhões de anos atrás, né? Penalidades. Penalidades são advindas das infrações, né? Pode ser uma suspensão, pode ser um teste, então alguma coisa que vem com a infração, né? Aí tem aqui as suas suspensões, pode vir suas suspensões, as mudanças de estados, você mudar de endereço, aí tá lá tudo no RENASH, a vida, né? O histórico, seu histórico como motorista. Os exames médicos e psicológicos têm a validade de 5 anos e hoje a prova tem a validade de 10 anos, né? Peraí. Aqui é o seguinte. Os exames médicos e psicológicos têm validade de 5 anos. Isso porque estava desatualizado, já foi atualizado, né? Agora são 10 anos. Deixa eu até atualizar isso aqui. Algumas coisas na prova do Detran foram atualizadas, outras não. Isso daqui foi. Então, recapitulando. Vocês deram entrada, acho que há pouco tempo, né? Fizeram só a primeira fase até agora, né? Exame médico, físico, psicológico, né? Fizeram a primeira etapa. Estamos agora na segunda, do total de 3, né? Estão na segunda. Do dia que vocês deram a entrada até hoje, vocês têm 1 ano para terminar. Vamos dizer que vocês começaram, hoje são 23, vamos dizer que começaram dia 15, por exemplo. Dia 15 de janeiro de 2023. Vocês têm até o dia 15 de janeiro de 2024 para terminar. Ah, é tempo bastante, mas pode acontecer, vamos dizer, que a Luana recebeu uma proposta de morar nos Estados Unidos para ganhar muito dinheiro lá. A Luana vai contar pipoca, ela se manda um emprego para ganhar 15 mil dólares nos Estados Unidos. Então, o tempo aqui vai continuar correndo, né? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho. Se chegar no dia, se ela der entrada no dia 15, eu acho, se chegar no dia 15 de janeiro de 2023, não vai dar mais tempo. No dia 16, pronto. Ela perdeu tudo, ela perdeu o dinheiro que ela pagou, perdeu a primeira fase, perdeu a segunda. Ela vai começar do zero sem nenhuma regalia. Vamos dizer que um aluno já está lá no teste prático, já está no curso prático, né? Já tinha passado a segunda fase, passou na prova teórica, já estava no curso prático. Vamos dizer que ele sofreu um acidente, tem que ficar 5, 6 meses no hospital. Talvez dê tempo, talvez não. Ele tem que terminar no prazo de 1 ano ou 12 meses. Ah, e se ele colocar na justiça é outros 500, né? Ele vai ter que colocar na justiça e ver se está certo. Mas, na prática, né? Na teoria, ele tem o prazo de 1 ano. Se 1 ano e 1 dia, pronto, acabou o prazo dele, ele começa tudo de novo, sem nenhum tipo de regalia. Pode ser uma gravidez, a moça está grávida. Aí, na época, fazendo o curso prático, ela teve que parar. Porque teve a gravidez e tudo, amamentar, aquela coisa toda. Ela tem até fechamento dos 12 meses para voltar, senão perde tudo. Primeira etapa, avaliação psicológica, física e mental, vocês já fizeram. Segunda etapa é o curso teórico, vocês estão fazendo. Ao final do curso tem o exame teórico, lá no Detran. Passou no exame teórico, começa o curso prático. Terminou o curso prático, faz o exame prático. Passou, vocês vão receber a PPD.
a permissão provisória para dirigir. É tipo um estágio, vocês vão ficar tipo em um estágio de 1 ano, né? Nesse 1 ano, vocês não podem levar nenhuma multa média, não, nenhuma multa grave, nenhuma multa gravíssima, e não podem levar 2 médias. Não pode levar nenhuma multa grave, nenhuma gravíssima, e não podem levar 2 multas médias. Terminou aqui o curso teórico, vocês vão fazer a prova teórica, vão ser aprovados. Vai ser expedida a LADV, a licença de aprendizagem para direção veicular. É como se fosse a habilitação de vocês para praticar. Um documento que dá o direito a vocês de praticar direção. Professor, sobre esse LADV, a gente pode praticar até fora da autoescola ou só na autoescola? Pronto, ia chegar lá agora, né? Esse documento, praticamente vocês nem pegam. Esse documento, ele fica lá na autoescola, né? Praticamente nem vai para vocês. Por quê? Porque às vezes o aluno esquece de levar, ele perde, ele suja, rasura, rasga. Então fica lá na autoescola, dentro da pastazinha. E toda vida que você for praticar, né, na autoescola, eles vão, o instrutor pega lá a pastazinha com essa documentação e vai treinar com você. Para treinar fora da autoescola, você tem que pedir a sua LADV, né, lá na autoescola. Tem que ser num veículo cadastrado, registrado e com um instrutor registrado, né. Dá um exemplo aqui. Vamos dizer, deixa eu ver aqui, o David está tirando a habilitação e a namorada dele já é habilitada, já tem carro. Aí o David conversa com ela, não, eu disse sim, não tem problema não, no carro dela próprio. Eles param em algum local mais tranquilo, ela vai para o passageiro e o David assume o volante. Lembrando, pessoal, é só um exemplo, não sei se o David é casado, não sei se a mulher dele é ciumenta, se vai dar nele, por causa do exemplo aqui, é só um exemplo, não conheço o David, nunca o vi, não sei se ele tem 18 anos, se ele tem 115, beleza? Para mim, o David é só um nome que eu estou vendo ali, David Cordeiro, beleza? Então, só um exemplo, pessoal, não vou levar para nada mais do que isso. Então, o David está praticando lá, a namorada dele está ensinando e passa um carro de fiscalização, tipo o Detran, o MC, e nota aquilo ali, né? O carro da autoescola, ele tem 2 listras amarelas na lateral. 2 listras amarelas na lateral, né? Que indica, essas listras têm 20 centímetros, indicando que é um veículo de aprendizagem. Tem a placa de veículo de aprendizagem. Já aquele carro não tinha, era um carro placa cinza, ou essa placa do Mercosul, uma placa particular. E não tinha as listas amarelas, então o veículo da MC, o Detran, já acha estranho, vai lá fazer a abordagem. Nessa abordagem, eles vão pedir os documentos, né? Problema para a namorada do David, ela cedeu o veículo para a pessoa não habilitada. É um delito de trânsito, né? Gravíssima, vezes 3, eu acho. Ela cedeu o veículo para a pessoa não habilitada. Ela pode ter até a habilitação dela suspensa de 1 a 12 meses por ter feito isso. Ele vai ser olhado, o nome dele está no período de estar tirando a habilitação, né? Está no meio do caminho, né? Já teve a LADV dele já emitida, né? Só não está com ele lá porque ele está treinando fora da autoescola. Então, ele vai ter a LADV dele suspensa por 6 meses. Se der para ele cumprir, por exemplo, vamos dizer que ele deu entrada agora em janeiro. Vamos dizer que ele foi pego em fevereiro, né? Fevereiro, março, abril, maio, junho, julho. Terminou a suspensão, ele volta a dar continuidade. Então tem bastante tempo, né? Tem mais 6 meses, né? Para ele tirar a habilitação dele. Mas vamos dizer que ele, por algum motivo, tivesse viajado a trabalho para outro estado, para outro país, e voltou faltando 3 meses, faltando 6 meses para terminar o tempo, né? Vamos dizer que ele viajou
Passou na faculdade de medicina e foi cursar essa faculdade lá no Rio Grande do Sul. Quando foi 6 meses depois, ele voltou. Quando voltou, foi treinar com a namorada, foi pegue. Suspenso por 6 meses, pronto, perdeu. A habilitação vai começar tudo do zero. Tem que pagar, fazer a primeira fase, segunda fase de novo, sem nenhum tipo de regalia. Respondeu a pergunta aí? O colega tinha perguntado? Ajudou ou não ajudou? Se não tiver ajudado, eu tento. Tranquilo? Não, né? Beleza. O próprio David se acusou aí. Ó. Então, LADV, licença de aprendizagem para direção veicular, um documento obrigatório para o treinamento das aulas de direção. Ele é expedido pelo DETRAN ao candidato aprovado nos exames físico, psicológico e teórico. Então, terminou a prova teórica, foi aprovado, vai ser expedida a sua LADV, que lhe dá o direito de praticar. Nela tem as informações contidas na LADV, são a identificação do órgão expedidor. Quer perguntar, Maria Fabiana? Fabiana está andando de moto voada aí. Está andando de moto voada. Com o microfone ligado aí. Vai acontecer de vez em quando a pessoa ligar o microfone, o cara apanhando da esposa, o filho levando o carão da mãe. Vem quando vai acontecer, vocês vão ver. É engraçado, a gente dá risada aqui. Então, na LADV vai vir o nome, vai vir o número da identidade, vai vir o CPF, vai vir o cadastro dele no Renache. Aí vem a categoria que ele pretende, né, tirar, pode ser A, B ou AB, né, já que é a primeira habilitação, só pode ser essas ou então ACC, né. Vai vir o nome do CFC, que é o Centro de Formação de Condutores, é o nome da autoescola, né, para a qual você está vinculado para tirar a primeira habilitação. O prazo de validade era de 3 meses, hoje em dia é de 1 ano da LADV. O prazo de validade da LADV é o tempo que terminar, né? O processo, né? Para fechar 1 ano. O prazo de validade é o tempo que faltar para fechar 1 ano. Que quando estava desatualizado, né? Era 3 meses, mas hoje em dia ele é o tempo que falta para fechar 1 ano. O candidato encontrado treinando sem a companhia de instrutor credenciado terá sua LADV suspensa por 6 meses. O candidato encontrado treinando sem a companhia de instrutor credenciado terá sua LADV suspensa por 6 meses. Professor, uma dúvida. Qualquer aluno pode chegar na autoescola e pedir ao instrutor algumas dicas para ele na moto, carro? É isso? Não com a entendi. LADV. Não, vocês não vão nem ver LADV, mas fica com vocês não, fica com a escola. Mas aí, se eu quiser falar assim, vou ligar, falar com a escola, se comunicar com ele, né? Eu posso amanhã ir praticar umas aulas com vocês? Eu posso pedir isso para ele, é isso? Não entendi, de graça, tá falando? Não, nas aulas práticas, né? Tipo, uns 2 dias antes da aula prática. A gente pode ir lá pedir a eles para praticar, entendeu? Tô entendendo não, te juro. Pô. Vai ter que pagar as aulas, vai fazer nos dias. Tá bom então, certo. Tá bom então. Pensar que era de graça? Não. Não, mas tu tem que pagar as aulas, é marcado o dia, você vai lá no dia. Diz, Chico. Deu certo? Não, deu certo não? Tá ouvindo? Deu certo não? Alô? Deu certo não? Caralho. Fala o seguinte, mano, eu te ligo já que eu tô na aula aqui, Chico. Eu te ligo daqui a 15 minutos.
Te liga aqui em 15 minutos. Liga aqui em 15 minutos. Tô na aula aqui. 15 minutos eu te ligo. A gente não tá ouvindo o professor. Pronto. Que eu tava falando, mas o bicho aqui tava mudo. Eu tava falando de besta aqui. Quando vocês falaram, eu notei que o bicho tava mudo. Então, irmão, a questão aí... Eu não entendi essa questão de tu ligar, dizendo que ia lá pegar umas aulas. Não, você tem que pagar. É marcado o dia das suas horas e você vai lá e faz as aulas. Esse negócio de ligar e pedir, eu não entendi muito bem não, vou ser sincero. Se quiser explicar melhor, mas você marca tantas aulas, paga pelas aulas. Eu acho que o que ele quis dizer é que, tipo assim, no caso, se a gente passa no teste, você agendar das aulas, né? Práticas. E aí o que ele quis dizer foi se antes ele poderia ir lá para ter uma noção básica antes de começar as aulas mesmo, né? No caso que Isso, Cara, exatamente aí só com a autoescola, bicho, eu não sei te informar, sabe? Pode até que ser que tenha, eu não saiba, né? Só com a autoescola. É porque o senhor acabou de falar que se a gente fosse pego com um carro particular, né, praticando, só com essa LADV, né, a pessoa podia ser levada multa ou suspensa por 6 meses. Vou dizer de novo, vocês não recebem LADV, ela fica na autoescola. Não, eu entendi essa parte, eu entendi, tudo bem. Pulou essa parte. Aí, como eu falei, o senhor acabou de falar aqui, que se a gente for pego pelo órgão de fiscalização, né? A gente é suspenso por 6 meses, não é isso? Correto. Aí, se a gente for fazer de uma forma legal, a gente pode, na autoescola, pedir para ter um pouco de prática no veículo, entendeu? Aí que eu não entendi, mano. Tá dizendo de graça ou sem pagar? Sem pagar, não tô entendendo. Não, aí, isso eu quero saber também. Isso eu quero saber também. Macho, de graça não tem nem perigo, irmão. Vai ter que pagar. O que acontece com a LADV do candidato encontrado treinando sem a companhia de instrutor credenciado? A gente tem aqui o item A, caçada por 6 meses. Essa palavra aqui, caçada, vai vir mais na frente, mas vou explicar logo, né? Caçada, pessoal. Quando você tem a sua habilitação suspensa, quando é que a sua habilitação pode ser suspensa? Quando você atingir a pontuação, né? Hoje em dia é 40 pontos, hoje em dia na prova, estava na legislação antiga, é 20 pontos, na prova hoje em dia é 40 pontos. Boa parte da prova, pessoal, está desatualizada, viu? Eles estão atualizando aos poucos, não tem como a gente saber o que está atualizado e o que não está atualizado, então a gente fala aqui dos dois, né? Lá na hora você pode até perguntar, porque eles estão atualizando as questões aos poucos, boa parte da prova está desatualizada e algumas coisas foram atualizadas. E eles não comunicam a gente o que já foi atualizado. Interessante isso aí, né? Então hoje, para você ter sua habilitação suspensa, é quando você atingir 40 pontos. Na prova, a legislação antiga, 20 pontos. Então, quando você atingir essa pontuação, ou por acaso você cometer algumas multas que já são tão graves que você já é suspenso direto, exemplo, andar sem capacete, é tão grave que você já é suspenso, uma suspensão de 1 a 12 meses, vai depender do que o agente e o juiz quiserem dar, tem a sua habilitação recolhida. Se você foi suspenso, vamos dizer que tenha sido suspenso por 3 meses, nesse período você não se aguentou e foi dirigir, e foi pego dirigindo com habilitação suspensa, sua habilitação vai ser cassada. O que é cassada? Você perde a sua habilitação. Você perde a sua habilitação e vai ter que esperar 2 anos para poder começar tudo de novo do zero, sem nenhuma regalia. Vai ter que esperar 2 anos para começar tudo de novo do zero, sem nenhuma regalia. Professor, uma dúvida. Antigamente levava 20 pontos para ser cassado, não é isso? Não, suspenso.
Suspenso, certo. Aí hoje é 40, né? Hoje é 40. Se ok. no período de suspensão você for pego dirigindo, aí sim ela é cassada. Tá. Cassado, você espera 2 anos para poder começar tudo de novo do zero, sem nenhuma regalia. Então, o item A, errado, né? O fato dele estar com LADV e for pego dirigindo, ele não vai ter habilitação cassada não, porque ele não tem nem habilitação ainda, é só LADV. Aí o item B, vai ser apreendida por 6 meses? Não, não vai ser apreendida. O item C, suspensa por 6 meses sim. Se for pego dirigindo apenas com LADV e está sem a companhia de um instrutor credenciado, vai ter sua LADV suspensa por 6 meses. O item D, recolhida por 6 meses não, dispensamos o item A, o item B e o item D. O item correto é o C, suspensa por 6 meses. Tá falhando, professor, a sua voz. Para todo mundo ou só para o Leonardo? Também mas retornou normal. Alguém me escuta bem? Ninguém? Pronto, voltou normal. Pronto, é normal. É uma oscilaçãozinha que dá de vez em quando, pessoal. É normal. Felizmente. Qual habilitação, no caso, qual categoria, devo começar, né? É qual você pode começar, no caso, né? Você pode chegar lá na escola e pode dar entrada na categoria A. Normal. Você pode chegar lá e dar entrada na categoria B. Tranquilo. Você pode chegar lá e dar entrada na categoria A e B ao mesmo tempo. Tranquilo, vai depender do seu bolso. Você pode chegar lá na autoescola e dar entrada na ACC, autorização para ciclomotor. Não é uma categoria, né? Ela é um tipo de habilitação. Ela lhe dá direito a pilotar veículos de 2 ou 3 rodas, que eles vão até 50 cilindradas. Eles vão até 50 km por hora. É a famosa cinquentinha. Para dirigir a cinquentinha, pilotar a cinquentinha, tem que ter ACC, autorização para ciclomotor. Confesso a vocês que eu não conheço ninguém que tenha ACC. Por quê? Porque a categoria A lhe dá direito a dirigir veículos de 2 ou 3 rodas de qualquer cilindrada. E a ACC é o mesmo processo que vocês estão fazendo. É a primeira fase, que é o físico, psicológico. A segunda fase, que é o teórico, prova teórica. A terceira fase, prática e prova prática. Então, vamos ser sinceros, é meio que loucura você tirar a ACC. Porque você vai tirar um tipo de habilitação que lhe dá limitação. Apenas até 50 cilindradas. Já você tirando a categoria A, ela engloba a ACC. As duas são pagas ao mesmo tempo. Então não tem por que você tirar a ACC hoje. Hein? É loucura alguém tirar uma ACC. Mas se alguém quiser tirar, pode ir lá e tirar. Se achar uma autoescola que forneça, é difícil uma autoescola que tenha 50 para você praticar. Mas se você quiser, pode. Você pode começar ou com a A, ou com a B, com A e B juntas, ou com a ACC, ou ACC e B. Você não pode ficar com ACC e A, porque A engloba a ACC. Então, ACC e B. Chegou o intervalo de vocês. Não esquece de se inscrever no canal, curtir e compartilhar. Muito obrigado pela força.